O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez hoje a primeira reunião de gabinete desde o início da guerra e disse que o Irã está implorando para fechar um acordo. Trump também afirmou que o Irã permitiu a passagem de 10 navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz, como o que ele chamou de presente para os Estados Unidos. Quem acompanhou essas declarações foi a nossa correspondente Mariana Janjacome, está ao vivo em Washington. Mariana, meu boa tarde a você. Trump não descarta a possibilidade de confiscar petróleo iraniano, mas se ele falou que recebeu um presente, poxa, então tem um desequilíbrio aí. Explica toda essa história para a gente. Boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a todos. Yuri, falas contraditórias, de Donald Trump, que seguem contraditórias. Ele fez agora a reunião de gabinete, a primeira reunião de gabinete desde que começou a guerra no Oriente Médio, e apesar de falar desse presente, nas palavras dele, adotou um tom muito menos otimista do que o dos últimos dias com relação à possibilidade de um acordo. Disse não saber mais se ainda é possível fechar um acordo com o Irã ou não, apesar de o Irã querer muito, estar desesperado, nas palavras de Donald Trump, para fechar um acordo, algo que o Irã nega. O governo iraniano, durante todos esses dias, vem dizendo que são os Estados Unidos que estão procurando o Irã para fechar um acordo e que, nesse momento, não é possível. Nesse momento, há muito ceticismo do Irã com relação a esse acordo. E Donald Trump voltou a falar isso aqui na reunião de gabinete, disse que os iranianos ainda têm uma escolha de abandonar o programa nuclear, mas que, enquanto isso, os Estados Unidos vão continuar os ataques. E é importante destacar, Yuri, as falas de Donald Trump e as ações de Donald Trump. Por quê? Ele falou durante toda a semana que as negociações estavam avançando, que estava encontrando pontos em comum com o Irã, mas na prática os Estados Unidos estão mandando mais soldados lá para o Oriente Médio. São cerca de 5.000 fuzileiros navais em direção ao Oriente Médio. Nesse momento, desde a semana passada, 2 navios anfíbios dos Estados Unidos indo para o Oriente Médio, levantando a dúvida sobre se Trump realmente vai dobrar a aposta em vez de aliviar as tensões e vai começar uma operação terrestre, uma medida que seria extremamente impopular, aumentaria ainda mais os custos políticos dessa guerra para Trump, que já são altos aqui nos Estados Unidos, mas que pode acontecer. Ou Trump está fazendo isso pelo menos para colocar a pressão sobre o Irã, mas está subestimando a capacidade do Irã de impactar a economia e de continuar essa guerra, de também atacar, de também participar dessa guerra, desse conflito, atacando ali os países vizinhos. Então, tudo isso tudo isso acontece às vésperas do prazo que Donald Trump deu, aquele prazo de 5 dias que ele tinha dado para não atacar a infraestrutura energética do Irã, porque, segundo ele, as negociações estavam avançando e agora parecem não estar mais. A gente separou um trecho do que disse o presidente americano sobre isso mais cedo. Vamos ouvir. They are begging to make a deal, not me. They are begging to make a deal. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office.